Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria de convidar vocês a participarem aqui comigo que nós vamos tratar do seguinte tema. A letra mata, mas o espírito vivifica? O que acontece? Existem algumas pessoas que quando veem outros que estão estudando teologia, que estão se formando na área bíblica, essas pessoas começam a atacar esses indivíduos, começam a condenar, falando que a teologia é a letra que mata, mas será mesmo que a teologia é essa letra que mata? Ou será que o contexto onde esse texto está inserido trata de algo completamente diferente? Bom, se você quer saber a respeito deste tema, eu convido você a ficar comigo aqui até o final desse vídeo, mas antes, deixa aí o seu like, curta este vídeo para você estar ajudando o nosso trabalho, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, seja o WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, a rede social que você tiver, compartilha nelas para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e se inscreva no nosso canal, pessoal, porque quando você se inscreve no nosso canal, você fica por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá? Tanto lives como vídeos, conteúdos exclusivos que são colocados aqui, tá bom? Bom, o texto base que nós vamos utilizar para nós darmos início será o texto de 2 Coríntios capítulo 3, tá? Vamos fazer a análise dos versículos para que vocês entendam o contexto onde está inserido e o que Paulo realmente ele quis dizer a respeito da letra mata. Se realmente é a teologia, como muitas pessoas têm condenado aqueles que estudam, tá? Versículo 1 vai dizer o seguinte: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, tá? Em grego nós temos a expressão aqui, ó, arkometa palin reiautois sinasteinen, que significa começamos novamente a nós mesmos a recomendar. O autor inicia sua argumentação indagando sobre uma repetição de ensinamentos e orientações que aparentemente já foram passados. Então já começa por isso. Paulo já começa a questionar por que eles não aprenderam de tudo aquilo que ele tinha passado para eles antes. Então ele começa a questioná-los por que ele está tendo que repetir toda uma argumentação que foi feita antes. E ele continua aqui, ó. Re epistole rimon rimeis esti engegramene em tais cardias rimon. A carta nossa, vós sois escrita em os corações nossos. Não significa que eles sejam cartas literais, mas é um uso figurativo para descrever que eles estavam guardados no coração de Paulo. Então ele já começa argumentando, falando a respeito dessa questão, que eles estavam ali no coração dele. Uma maneira também amorosa de recomendar os irmãos daquela suposta congregação, tá? Versículo 3 ao 7 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, e por aí vai. Então, se você for ver, o contexto aqui ele não fala de teologia coisa nenhuma, nem o vocábulo teologia ele é citado no texto, tá? Você não vê essa questão. Para começar, teria que ter aqui ciência ou estudo de Deus, porque teologia vem da junção de dois vocábulos, tá? Que é o vocábulo theos, que é Deus, e logia, que é o vocábulo para ciência ou estudo, ou que dá origem à nossa palavra lógica, tá? Então não tem esses vocábulos aí nesse texto. Vamos lá para as expressões em grego. Nós temos a primeira aqui do versículo, ou que emplaxin, litinais al emplaxin cardia
sarquinais, que significa não em tábuas de pedra, mas em tábuas, corações de carne. Paulo usa a linguagem para descrever que o ministério do Espírito se destaca do Sinai, uma vez que todas as leis de Deus não ficam gravadas em pedras, mas nos corações das pessoas. Então, Paulo argumenta justamente por conta disso, porque ele já começa ali falando que o ministério do Espírito ele é muito melhor do que o ministério do Sinai. Então aqui ele não está falando, vocês vão entender por que ele fala que a letra mata, mas é tudo num contexto porque ele está se referindo à letra do Sinai, a lei do Sinai, não tem nada a ver com teologia, tá? O pacto que foi feito, a aliança que foi feita no Sinai, ela é muito inferior à aliança pelo Espírito, isso conforme a argumentação de Paulo, tá? Ele continua a sua argumentação, ok hot af e autu, ikanoi esmen lokisastai tihos ex realtu alre ikanotes rimon ek tu teu, que significa não que de nós mesmos capazes somos de pensar algo como de nós mesmos, mas a capacidade nossa de Deus. Para Paulo, toda a sua capacidade no ministério vinha de Deus e não de outro lugar ou pessoa, tá? Então essa é a argumentação do próprio Paulo no contexto. Oi grammatos ala pneumatos, não da letra, mas do espírito, porque a letra coloca a morte, mas o espírito vivifica. Aí o que eles colocam lá? A letra mata, mas o espírito vivifica, né? Não da letra, mas do espírito, porque a letra coloca o quê? Ou seja, a letra mata, literalmente, ou a letra coloca a morte. Então tem essa diferença no texto lá, tá? E as traduções trazem de uma forma, e mesmo da forma que as traduções trazem, o próprio contexto ele não dá apoio para dizer que uma pessoa que estuda teologia, essa pessoa ela está equivocada, tá? Mais equivocados estão aqueles que não estudam, tá? Para Paulo, grama e pneuma significam duas autoridades diferentes. Grama é o código escrito da lei, pneuma é a operação do Espírito em produzir e promulgar o Evangelho. Paulo menciona as tábuas de pedra no versículo 3 em comparação entre o velho e o novo ministério. O velho estendeu um código do dever, tão oneroso quanto a matar a esperança e o amor. O novo é inspirado no Espírito, que é capaz de reviver o que está para morrer. Então, o que acontece? A argumentação de Paulo nesse capítulo 3 é justamente entre o ministério da morte para ele, que foi o do Sinai gravado em pedras, em letras gravadas nas pedras, enquanto o ministério do Espírito gravava as mesmas letras, ou seja, a mesma lei de Deus, só que porém no coração, e era muito mais eficaz do que simplesmente ficar registrado nas pedras. É ou não é verdade? Então, o contexto é o que está dizendo isso, tá? Versículo 9 a 13 vai dizer o seguinte: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Então, peraí, está voltando lá nos tempos de Moisés, tá, pessoal? Por aí você já vê, ó, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, para ele, essa questão de Moisés que ele está trazendo aqui, nada mais. Nós temos aqui as expressões em grego. A primeira, diaconia tes, katakriseos, que é ministério da condenação. Paulo descreve o pacto do Sinai como o ministério que condenou o povo à morte, algo relatado em outros escritos por ele, tá? Que ele fala lá em Romanos 3:23 e Romanos capítulo 5, versículo 11, 14, você pode ler depois para você entender o que ele está falando aqui. Catargoumenon diedoxes, o que se desvanecia mediante glória, sendo que catargoumenon, no qual provém de catargeo, tornar ocioso, inativo e inoperante. Paulo argumenta que a lei estava se tornando inoperante, uma vez que a glória do Espírito se tornou manifesta. Tá? Então isso que Paulo ele queria dizer ali nessa questão. A glória do Espírito ela estava operando de tal maneira e demonstrando que a lei ela estava se tornando inoperante naquele período, ou seja, o efeito que a lei tinha de levar as pessoas ao arrependimento, que era muito inferior ao do Espírito. Kaioi kataper Moses et tei kalima epito prosopon auto prostor me atenisai
Tus huios Israel eisto telosto catargômeno, que significa, e não como Moisés punha véu sobre o rosto dele, para não fitarem os filhos de Israel em o fim do que se desvanecia. O contexto deixa claro que Paulo falava da aliança no Monte Sinai, aonde a lei de Deus foi dada a Moisés para ser passada aos filhos de Israel. Não vemos em nenhum momento Paulo falando que a teologia, estudo da Bíblia ou qualquer tipo de estudo, seja qual for, seja a letra que mata. Dizer isso é falar de algo sem contexto, tá? Então, Paulo não utiliza essas expressões em momento nenhum. Ou seja, muitas pessoas que gostam de utilizar esse texto que a letra mata, mas o espírito vivifica, né, para condenar aquelas pessoas que estão estudando teologia, para poder falar mal dos teólogos, porque às vezes o teólogo ele faz um estudo muito mais competente, porque ele vai lá, pesquisa, ele vai lá, faz um estudo acadêmico, ele vai lá, faz ali as referências, busca as referências bibliográficas para trazer um conteúdo de qualidade para aquelas pessoas terem acesso à informação, tiram as pessoas da ignorância, enquanto aqueles que não estudam, não fazem nada, ficam criticando ele, né? Pois bem, eu acho engraçado que as pessoas, para se tornarem engenheiros, para se tornarem advogados, para se tornarem, seja em qualquer profissão, essa pessoa ela precisa fazer um estudo, né? Ela precisa de um diploma para comprovar que ela teve aquele estudo naquela área e realmente se tornar apta a fazer aquilo. Por que que uma pessoa, para estudar a Bíblia, não pode fazer teologia? Para falar a verdade, todos deveriam fazer. Deveria ser obrigatório, porque aí a gente não ia ver tanta coisa aí acontecendo, tantas pessoas inocentes serão inocentes, tanto também ignorantes, sendo aí ignorantes no sentido que eu falo de pessoas que não têm um conhecimento, porque esse conhecimento ele é ocultado dessas pessoas. Então muitas pessoas têm sido exploradas dentro das instituições religiosas por causa justamente de pessoas assim que falam desse tipo de coisa, que a teologia é a letra que mata, ou seja, algo que, como nós estamos vendo, não tem base bíblica nenhuma, né? Se a letra mata, por qual razão Jesus fez uso da mesma? Qual razão? Nós temos lá, Mateus 5, 21, 22. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão racá será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser. Então, seja, se realmente a letra mata, por que que Jesus fez uso da mesma? Se a lei é realmente a lei lá do Sinai, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que ia tentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 19, 17 ao 19. Ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há um bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe, que quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 7, 6 ao 9. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E por fim, Mateus 8, 3 ao 4, que vai dizer, e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Tá? Enquanto Paulo dizia que a lei do Sinai não tinha validade, Jesus ele fazia uso da mesma constantemente. E aí, com quem que você fica? Jesus ou Paulo? Fica aí este questionamento, fica esse vídeo para você realmente ter essa dúvida sanada de uma vez por todas. Se você tiver que estudar teologia, estude. Eu te aconselho a estudar, mas não siga aí o conselho dessas pessoas que dizem que a teologia ou qualquer estudo referente à Bíblia seja a letra que mata, tá? Muito obrigado por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e comentar, porque é muito importante eu saber o que vocês têm achado deste conteúdo, e compartilha essa mensagem e se inscreve no canal, pessoal. Porque você se inscrevendo no nosso canal, você vai ficar por dentro de todas as novidades, lives, vídeos, conteúdos exclusivos que são colocados aqui, tá bom? Agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.